Então, quero primeiramente cumprimentar a Igreja do Senhor Jesus, com a graça e a paz dele que excede de fato o entendimento nosso. Que nesses dias que estamos experimentando da bondade dele tão tremenda, nós podemos assim nos fortalecer sempre na pessoa dele. Então hoje eu quero compartilhar um texto, um versículo, para a gente refletir um pouco sobre o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ele é um versículo bastante contundente naquilo que fala e eu creio que tem a ver com o nosso tempo que estamos vivendo ou vivenciando esses dias. Então diz a palavra de Deus, eu quero que isso possa lhe ajudar e lhe orientar e lhe fortalecer no que o que Deus mesmo tem nos conduzido. Ele fala assim, regozijai-vos na esperança, eu quero que você frise aí a palavra esperança, pacientes, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então eu quero, a gente percebe assim que existe uma divisão em três partes de forma bem clara, né, desse versículo, quando o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, sabia que a gente poderia viver momentos bons, de bonança, de tranquilidade, como também poderíamos viver tempos de tribulação. E então cada momento é um momento e cada momento tem para nós uma palavra de ânimo, de ajuda em qualquer circunstância. Então, por exemplo, aqui, a palavra que ele começa o verso 12 é que a gente precisa se regozijar na esperança. E eu queria, assim, falar um pouquinho sobre essa palavra esperança, porque tem o verbo esperançar, que é uma coisa, e a esperança em Deus é outra coisa. O verbo esperançar, ele fala sobre você almejar, você desejar, você sonhar, você se planejar para conquistar isso. Então, pode acontecer ou pode não acontecer. Então, é uma possibilidade, né? Então, esse é o verbo esperançar. Mas a esperança que aqui está escrito, que ele fala assim, regozijai-vos na esperança. Ele está falando sobre a esperança de esperar com certeza que o que vai acontecer. E qual é a certeza que nós temos a respeito de que nós podemos nos regozijar? É a vida eterna, ou seja, é o nosso futuro. Ele, cedo ou tarde ele chegará. Quando eu digo nosso futuro, eu digo o que vai acontecer na nossa vida daqui a um tempo, né? Seja ele muitos anos ou poucos anos, mas vai acontecer com certeza, né? Então, quando a gente tem certeza de que quando morrer, porque a morte também é uma certeza, né? Isso não tem como a gente dizer assim, eu não vou morrer. Pode não morrer agora, mas como diz o ditado, quem não morre de novo, quem não morre de velho, morre de novo, né? Então, na verdade, a gente vai morrer, isso é uma certeza, né? Mas o importante não é a certeza da morte. O importante é a certeza de que quando morrermos aqui na Terra, nós vamos partir para a eternidade com Deus. Então, isso chama-se salvação, isso chama-se vida eterna. E o apóstolo João, ele escreve um versículo dizendo lá em 1 João 5, 12, se não me falha a memória, que estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Isso é esse saber que você tem a vida eterna, isso é esperança. Essa é a esperança de esperar com certeza que vai acontecer. Então, se você tem essa certeza que se você morresse hoje, você vai para o céu, você vai estar com Deus, você vai estar no paraíso com Deus, isso deve regozijar o nosso coração, isso deve trazer alegria. A gente precisa estar, de fato,
celebrando isso, né? Uma vida de celebração, de certeza que, bom, aconteça o que acontecer, como diz uma irmã que compartilhou comigo, ela disse que Deus confortou ela nesse sentido. Se nós vivemos, vivemos para Deus, se morremos, morremos para Deus. Ou seja, se nós vivemos, é para Cristo, se morremos, é lucro. Então, pronto, é essa certeza que precisamos ter, essa convicção, essa firmeza, né? Então, o regozijar-se na esperança, ele está dizendo assim, você tem que ter foco da eternidade que você está garantido lá por causa do sacrifício de Jesus e você precisa se alegrar com isso. Então isso vai lhe ajudar para o que vem no próximo, na próxima parte do versículo. E claro, são assuntos que a gente poderia falar vários minutos, mas eu quero ser resumido, né? Mas ele diz assim, que precisamos ter esperança, regozijo na esperança e paciência na tribulação. Então, tem momentos que a gente está vivendo uma tribulação e a gente, com a tribulação, vem também a possibilidade da reclamação, da murmuração, do desassossego, vem a preocupação, vem a ansiedade, e aí pode que cause desespero, né? E aqui a palavra é paciência, ou sede paciente na tribulação. Nós temos vivido esses dias de pandemia e, de certa forma, Deus realmente tem feito o extraordinário e a gente tem vivido bem, né? Mas, de certa forma, a gente fica limitado em algumas coisas, aquilo que a gente fazia normalmente não fazemos agora. Então, claro, alguém pode ficar impaciente nessa situação. Mas a orientação de Deus é sede paciente na tribulação. Estamos vivendo um período de tribulação, digamos assim, né? Uma tribulação leve. E terceira coisa, ele disse na oração, perseverança. Então, a oração perseverante é você orar até receber a sua vitória, digamos, né? E então, mesmo em tempos de bonança, precisamos orar, mas em tempos de crise, tempos de tribulação, a oração precisa continuar firme, né? Perseverança na oração. Então, isso vai nos ajudar a ficar paciente na tribulação e olhar para a eternidade com regozijo. Então, isso vai nos ajudar a passar por qualquer circunstância, qualquer situação, sem estar debilitado espiritualmente, sem estar debilitado até mesmo no organismo, né? Porque você se enche de esperança e se fortalece na oração e então fica firme na tribulação. Então, basicamente isso que eu creio que o apóstolo Paulo está transmitindo para nós através do Espírito Santo, que ele escreveu essas coisas. E então a gente possa, nesses dias, praticar isso, né? Praticar essas três coisas e a gente vai se sair muito bem nesse período aqui que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe sua vida, lhe fortaleça, lhe ajude. Shalom.